Nós estamos no mês de missões, o nosso tema deste ano é Tempo de Servir, e o tema desse mês é Vamos Completar a Missão. E eu tenho falado esse mês, e vou falar um pouquinho esse mês, sobre o fato de Jesus ser rejeitado. Quando a gente fala de missões, geralmente o que a gente fala é exortando a igreja, né, a pregar o evangelho, ou contribuir com a pregação do evangelho, e a gente vai fazer isso mesmo. Mas eu quero esse mês falar uma coisa um pouco diferente. Eu quero falar um pouquinho sobre o fato do mundo rejeitar Jesus. Porque a mensagem do evangelho, Jesus ele fala que isso há de acontecer, e o Novo Testamento diz isso, ela via de regra, ela vai ser rejeitada. Existe até um certo propósito na rejeição. A gente não vai poder falar sobre a teologia da rejeição de uma forma geral, mas é uma teologia muito bonita no Novo Testamento. No primeiro momento, parece que o mundo rejeita porque o mundo é ruim, e é mesmo, porque o mundo é pecador, e de fato o mundo é pecador, o mundo não gosta do evangelho, e realmente o mundo não gosta do evangelho, e tudo isso é verdade, mas o que é belo na teologia da rejeição, e quando a gente estuda principalmente o apóstolo Paulo, a gente acaba descobrindo que Deus tem um propósito na própria rejeição. Ele tem um propósito na vida daqueles que aceitam, mas também tem um propósito na vida daqueles que rejeitam, e principalmente em Romanos capítulo 9, Paulo vai mostrar o propósito de Deus na rejeição. Por que as pessoas rejeitam? É muito mais do que simplesmente maldade interior, embora de fato elas o façam por maldade, mas realmente há um grande propósito de Deus em relação a isso. Mas eu quero falar um pouquinho sobre essa rejeição. E eu quero mostrar isso na vida de Jesus, e mais particularmente em Mateus capítulo 12, que é o texto que a gente vai abordar durante este mês. Nós vamos ficar falando a respeito de Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12 é muito famoso por causa daquele texto sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ela é bem comentada, a gente, né, todo mundo, talvez eu não vá falar exatamente sobre esse tema, mas ele certamente vai entrar aqui na nossa ministração, e nós vamos falar um pouco também a respeito disso, mas eu quero principalmente falar sobre o fato de que Jesus foi rejeitado. Por trás da blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus fala em Mateus capítulo 12, e mais importante do que isso, é o fato de que Jesus foi rejeitado. Quando disseram que Jesus era o próprio diabo, e veja o tamanho da rejeição, né? Você não gostar de Jesus e você dizer que não acredita nele é uma coisa. Agora, você dizer que aquilo é o diabo, aí é uma outra coisa. Aí nós estamos em um outro nível de rejeição. O nível de maldade, que é uma coisa inimaginável, e esse foi o momento em que Jesus, então, ele disse, basta. Agora chegou, agora eu vou responder. Porque até então Jesus é meio calado, mas então ele responde, e é muito importante entendermos, então, esse ponto de vista de Jesus da rejeição humana. Eu falei que era Mateus capítulo 12, nós vamos ler os versículos 38 até o 42. Diz assim o texto, Mateus capítulo 12, versos 38 ao 42. Mas alguns escribas e fariseus disseram a Jesus, mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. E só quero dar uma pequena nota aqui, que eles falaram isso depois que Jesus tinha curado um endemoniado, que era mudo. Ele tinha um demônio, e o demônio era mudo. Era uma espécie de eu não sei porque o demônio era mudo, né? Deixava ele mudo, e quando Jesus expulsou o demônio, o mudo começou a falar. Ele não era mudo naturalmente, era o demônio que era mudo. Aí ele começou a falar, e aí os discípulos, os escribas e fariseus, então, rejeitaram Jesus, e Jesus, então, fez o ensino sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí, então, depois de tudo isso, é que eles vão dizer essas palavras. Eles perguntam, eles dizem, mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Não sei se vocês conseguiram captar, mas Jesus ele está acusando essa geração de rejeitá-lo. Vocês estão me rejeitando e vocês não estão entendendo
o tamanho do problema que vocês estão criando para vocês mesmos. E aí Jesus apela aqui para a história, para mostrar que os fariseus e os escribas, que rejeitam a Jesus, eles já são ruins. Eles sempre foram ruins. A gente tem uma maneira de falar de fariseu como sendo algo muito ruim, não é? Até quando você vê filme, aparece um fariseu, ele geralmente é feio no filme, ele é chato, né? Quem já assistiu a última série, o The Chosen, que é muito bonita, inclusive, e que merece ser assistida, os fariseus geralmente são muito chatos e muito feios, tal, e a gente o próprio filme dá uma ideia de que a gente não goste deles. Haviam bons fariseus, com boas intenções, é bem verdade. O próprio Paulo era um fariseu, e ele diz que ele era uma pessoa muito bem intencionada, ele não era falso. Ele conta, escrevendo aos Romanos, que ele não era um mentiroso, ele realmente tinha uma intenção verdadeira de servir ao Senhor, então é provável que houvesse bons fariseus. Mas, de modo geral, os fariseus, como partido, rejeitaram a Jesus. A maioria deles, e quase que eu posso dizer que como uma ideologia deles mesmos, Jesus foi rejeitado por eles, pelos escribas e pelos fariseus. Eles eram os que mais entendiam de Bíblia, de Velho Testamento, eram mestres em Israel e, no entanto, aqueles que deveriam mais ter compreendido Jesus, aqueles que tinham melhores condições de conhecer Jesus, de saber que ele era o Messias prometido, foram exatamente os que o rejeitaram. Jesus aqui então falou para os fariseus que eles que já eram ruins, que não eram pessoas já tinham um histórico complicado, uma relação complicada com Deus, com o povo, com a religião, agora que rejeitam Jesus, eles ficam piores. E a essência do texto que a gente acabou de ler é exatamente isso. Quem rejeita a Jesus, se já era ruim, ficou pior. Você já era ruim, mas aí quando você rejeitou, você ficou pior. E cada vez que você rejeita Jesus, e cada vez que você diz não para Jesus, por qualquer motivo que seja, você fica pior. Não sei se você já reparou isso na sua própria vida. Dizer não para Jesus, e a gente estava falando que Mateus ele é impressionado com a ideia de dizer não para Jesus. Como se diz não? Ninguém pode falar não para Jesus, isso não existe. E se você fala não, e a gente na semana passada não disse exatamente o que acontece, mas uma coisa a gente já pode prever que vai acontecer, você vai ficar pior, a tua vida vai ficar pior. Teus sentimentos vão ficar piores. Você vai ficar mais longe de Deus. Cada vez que se diz não para Jesus, você fica mais longe de Deus. E é exatamente o que está acontecendo aqui com os fariseus. A essência do que Jesus disse é isso. E ele fala 3 coisas sobre ficar pior quando se rejeita a Jesus. Primeiro, Jesus diz, os fariseus ficam piores do que os ninivitas. Esse foi um argumento que ele usou da história do profeta Jonas. Todo mundo já leu a história do profeta Jonas. Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e depois ele foi pregar em Nínive. E quando ele chegou em Nínive e pregou em Nínive, aconteceu o que Jonas não queria que acontecesse. A cidade se converteu. Quem já leu a história sabe que é bem bacana. Jonas ficou muito triste com isso, porque ele queria que a cidade morresse. De fato, eram inimigos dele, e ele queria que aquela cidade fosse destruída. Mas a cidade se converteu. Jonas pregou, ele caminhou pela cidade pregando, e a cidade se converteu, e agora Jesus diz para os fariseus, pois é, aquela cidade se converteu e vocês não se convertem. E aí ele diz, vocês são piores do que os ninivitas. Os ninivitas eram muito ruins. Gente, a gente não tem ideia de como eles eram ruins. Eles faziam parte de ideologias onde a maldade era quase um negócio cultural. Eles eram muito ruins. Eles faziam coisas horrorosas com os povos vencidos. E, no entanto, eles aceitaram. Jonas pregou e eles aceitaram. O que Jesus está dizendo para os fariseus é, vocês reclamam das nações? Ah, aquele povo é ruim, aquele povo é não sei o quê, eles são cruéis. Pois é, eles se converteram e vocês não se convertem. Vocês são piores do que eles. Quando chegar no dia do juízo, Jesus fala, os próprios ninivitas vão se levantar contra vocês. Eles vão dizer, olha, eu era ruim, mas eu me converti. E vocês que se acham tão bons, não se convertem. Não dizem sim para Jesus. Piores do que os ninivitas. O segundo argumento que Jesus usa é com relação à rainha do sul, a rainha de Sabá. Todo mundo também já deve conhecer a rainha de Sabá. A rainha de Sabá morava em Sabá, não é? Por isso é que ela se chama rainha de Sabá. E ela foi para Israel e foi se encontrar com Salomão. Quem era ela? Ela não era ninguém. Ela era uma mulher que morava lá na sua terra,
estava longe de Deus, não sabia nada sobre Deus, e aí ela ficou sabendo que Salomão era maravilhoso, que ele era um homem muito sábio, e foi lá conhecê-lo. E ela não foi por outro motivo, ela foi realmente para conhecê-lo. E quando chegou lá, Salomão conversou com ela e ela ficou encantada. Realmente o cara é incrível, ele é maravilhoso, e aí ela ficou realmente encantada, e ela realmente glorificou a Deus, o Deus de Salomão, e ela teve uma espécie de um insight a respeito das coisas de Deus, porque ela viu Salomão, ouviu Salomão, e aquilo de alguma forma transformou a vida dela. Ela ficou maravilhada com o que viu, e Salomão a convenceu de que havia realmente algo de incrível na mensagem de Deus. Agora Jesus argumenta, a rainha de Sabá, que não tem nada a ver com Deus, que está longe da revelação, de um país longe lá, que não tem nada a ver com Deus, aquela mulher aceitou e os fariseus não aceitam. Os fariseus são piores do que a rainha de Sabá. São os dois argumentos que Jesus usa. Mas tem um terceiro argumento que a gente não leu, nós não o lemos, não sei se vamos ter ocasião, né, de ainda estudar esse texto neste mês, mas é um texto onde Jesus vai mostrar que os fariseus eles ficam piores do que os ninivitas, piores do que a rainha de Sabá, mas também piores do que eles mesmos. Vocês ficam pior em si mesmos. E ele vai usar um argumento muito misterioso e bastante sinistro, e nós não vamos entrar aqui no mérito do argumento, mas nós vamos apenas pegar a essência do que Jesus disse, que está nos versículos 43 em diante. Jesus diz, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando ele, a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro, e assim também acontecerá com esta geração perversa. Jesus usa um argumento aqui muito forte e muito sinistro, não é? Ele fala que um demônio, quando sai da vida de uma pessoa, ele anda por lugares áridos. Para onde ele vai? Ninguém sabe. Deus sabe para onde vão os demônios quando saem da vida de uma pessoa. Mas até então essa pessoa tinha aquele demônio, um demônio. Ele sai, anda por lugares áridos e não encontra repouso. Ele não tem onde ficar. E aí o demônio pensa, acho que eu vou voltar para o lugar de onde eu vim, aquela pessoa. E quando ele volta, ele encontra então a casa arrumada. O que significa? Sem o demônio, a pessoa reorganizou a sua vida. Então ele pensa, sabe de uma coisa? Já que a casa está arrumada, agora que está bom para mim. Ele volta e diz o texto, ele volta com 7 outros piores do que ele, de modo que o último estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro. Jesus ainda está aqui no contexto da rejeição dos fariseus. É o texto que vem logo a seguir dos argumentos que ele usou. O primeiro argumento foi o argumento de Jonas e da pregação sobre os ninivitas. O segundo da rainha de Sabá, e agora o terceiro é o argumento dos 7 demônios. Os 3 argumentos têm o mesmo sentido. Os fariseus estão ficando cada dia piores. O último argumento ele é forte, porque o negócio aqui entra num outro nível. Já não é mais uma questão de rejeição psicológica. Porque quando eu penso na questão de Jonas e na rainha de Sabá, o negócio é meio psicológico, é meio emocional, né? É meio comportamental, é meio até social, digamos. É uma rejeição social. Agora não, agora é uma rejeição espiritual. E tem a ver com muito mais do que uma questão social e psicológica. É uma questão demoníaca. Tem demônio envolvido nessa história. Os fariseus são como demônios. Jesus está dizendo aqui que a primeira cura, né? A primeira tentativa dos fariseus foi limpar a sua própria vida, talvez por si mesmos. Não, a gente vai tentar. A gente tem a lei de Moisés, a gente tem um bom comportamento, a gente tem a boa vontade. Vamos tentar. Com a boa vontade eu consigo. Afinal, eu sou uma pessoa muito boa. Jesus não, Jesus é ruim, ele é o demônio. Mas eu não, eu consigo, eu sou uma boa pessoa, eu tenho estrutura para me consertar, para ajustar a minha vida, para consertar o que está errado, e aí promove-se uma primeira cura. O problema de Jesus é, essa cura, ela limpa a casa, é verdade, com boa vontade você vai parar de fazer, com boa vontade você para de fumar, com boa vontade você para de beber, com boa vontade você conserta as suas dívidas, né? Pode levar 1 ano, leva 20 anos, mas com boa vontade você arruma a sua vida. E aí está um problema, com boa vontade você arruma.
É isso que Jesus quer dizer. Num primeiro momento você conserta mesmo, fica bonito. Lembra quando nós falamos de ficar bonito, mas não ficar útil? Fica bonito num primeiro momento. Mas depois, se você disse não para Jesus, se você não permitiu que Ele fizesse uma obra que só Ele podia fazer, se aquilo que foi belo, bonito, construtivo, edificante na tua vida, não foi uma obra de Jesus, a casa ficou vazia. E aqui está o problema, a casa está vazia. Jesus não entrou nesse coração. E quando Jesus não entrou no coração, ele está susceptível a voltar para os mesmos erros do passado. E sabe o que acontece? Os erros do passado voltam. E quando voltam, eles voltam piores do que antes. Jesus usa o termo 7 vezes piores, muito piores. Os fariseus estão ficando piores porque estão dizendo não para Jesus. Jesus está tentando abrir os olhos deles. Gente, vocês estão me rejeitando, isso está voltando contra vocês mesmos. A vida de vocês está ficando pior. E até espiritualmente pior. Até, digamos, até demônios envolvidos nisso. E vocês precisam abrir o olho. Até quando, Jesus está perguntando, até quando vocês vão me rejeitar? Nós precisamos dar lugar a Jesus e deixar que Ele opere em nós. Afinal, é Ele quem tem que fazer a obra. Se o demônio voltasse e encontrasse a casa ocupada por Jesus, ele não teria como mais entrar nessa casa. Ela realmente teria sido limpa, arrumada para o resto da vida. Jesus fala de uma obra superficial que a gente pode fazer, nós podemos fazer por nós mesmos. Mas essa obra é superficial. A gente só limpa e aí deixa lá, desocupada. E casa limpa e desocupada, ela é uma porta de entrada para o que há de pior neste mundo. O que temos que fazer é colocar Jesus no coração. Se nós queremos uma mudança permanente, não ficar pior, mas ficar melhor, aí sim, para ficar melhor é Jesus. Os fariseus são piores do que os ninivitas, os fariseus são piores do que a rainha de Sabá, mas agora os fariseus são piores do que eram ontem. Estão ficando pior hoje. Ontem só tinha um demônio, agora tem 7. Vocês estão ficando piores a cada dia, é o que Jesus diz para eles. Então eles têm que abrir o olho, porque cada dia que você diz não para Jesus, você fica pior. Fecha teu olho, eu quero orar contigo. Até quando a gente vai dizer não para Jesus? Até quando Ele vai dizer conserta e você não conserta nada? Até quando Jesus em tua vida vai dizer é pecado, mas você continua praticando? Até quando a gente vai ficar dizendo não? Nós aprendemos que nós não podemos dizer não para Jesus. Há muitos motivos para isso. E hoje aprendemos mais um. Quando você diz não para Jesus, você fica pior. O segundo estado é pior do que o primeiro. Quando você diz não para Jesus, é a decadência. Quando você diz não, é a degeneração. Quando você diz não, é a desgraça da tua vida. E sabe por que muitas vezes a nossa vida se torna uma vida desgraçada? Sentimentos horríveis, situações horríveis nas quais nos envolvemos, das quais nos arrependemos. É falta de Jesus, é porque a gente disse não para Ele. Então, já que é assim, vamos dizer um sim. Vamos fazer o contrário. Satanás está esperando que você diga não, diga não. Diga não, ele pede. Porque ele sabe que se você disser não para Jesus, você vai tentar fazer as coisas do seu jeito. Mas aí você se torna vulnerável à obra do inimigo na tua vida. Então você tem que dizer sim para Jesus. E dizer a Ele, sim, Senhor, eu vou obedecer. Eu quero andar contigo. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero que o Senhor ocupe a casa, Senhor. Enche a vida, ilumina o coração, renova os sentimentos e fica lá na minha vida. Se o Senhor estiver dentro de mim, renovando, transformando, ocupando mesmo a minha vida com a tua luz e com a tua santa presença, então as coisas farão diferença para mim. Então eu serei diferente para a glória do Senhor. Eu serei melhor. Quem rejeita a Jesus fica pior.
E piora a cada rejeição. A tendência é piorar. Eu não sei se tem um fundo de poço, mas talvez a pior coisa é que você vai degenerando. E a pior coisa que poderia acontecer seria você morrer sem Jesus. Mas tem graça. Não importa quanto você desça nesse poço, tem graça. No poço da amargura, da tristeza, da depressão, no poço da angústia, no poço dos problemas sociais nos quais você se envolve, as dívidas, os problemas com as pessoas, as angústias que tudo isso traz, você vai ficando pior. Cada vez que você diz não para Jesus, as coisas ficam piores. Hoje é dia de dizer sim. Jesus, eu digo sim para o Senhor. Paulo disse, nós sempre temos o sim de Jesus. Então se eu sempre tenho um sim, eu vou dizer um sim. Jesus sempre vai ter um sim em mim. Senhor, manda eu fazer uma coisa, porque eu quero dizer sim. Me ordena e eu vou dizer sim. Me dá um trabalho e eu vou dizer sim. Pede para eu transformar algo em minha vida e você vai ouvir um sim. Para o Senhor sempre terei um sim. Ele merece o nosso sim. Vamos deixar que Jesus renove, transforme. Diga sim para Ele. Diga sim. E você vai viver a transformação e a renovação de Cristo sobre a tua vida. Ó Senhor, aqui está o teu povo. Aqui estou eu diante do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes dissemos não para o Senhor. Preferimos seguir o nosso caminho. Preferimos tentar fazer as coisas do nosso jeito. E rejeitamos aquele que poderia ter feito tanto por nós e tanto em nós. Então, Senhor, aqui estamos nós, a tua igreja. Renova-nos para a tua glória. Renova-nos, ó Senhor. Ocupa a casa. Ocupa o nosso coração. Nós clamamos a Ti. O Senhor tem o nosso sim, um coração aberto para Ti. Vamos abri-lo pela fé. E assim confiar que do Senhor teremos todo o necessário para melhorarmos e sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Opera a cura e ocupa o nosso coração, para que dele fique longe tudo aquilo que te desagrada e que destrói a nossa vida, Senhor. Limpa-nos e renova-nos para a glória do Senhor. É o que clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém?